Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Vou passar ali da Luciana, eu acho. Oi, Luciana. Não sei se tu quer fazer alguma colocação, mas se não, também a gente pode falar para o próximo. Oi, Vanessa. Eu só vou fazer uma colocação breve, então, como eu falei, não cheguei a concluir uma apresentação, né, nesse momento. Na verdade, eu dei uma repensada ali nas estratégias do plano e estava, né, tentando ver onde se enquadraria mais a questão da saúde. Para ver todos esses programas e planos, né, me foi solicitado aqui internamente, como eu falei, não somos nós aqui no nosso setor que lidamos diretamente com isso, então eu precisei encaminhar uma consulta interna, estão até me solicitando que encaminhe por processo, sei, então, por questão de formalização, eu até questiono se a gente aproveita aquele mesmo processo de 2019, que tinha iniciado as contribuições, se a gente pode aproveitar o mesmo processo para seguir tudo que for de contribuições, que nós vamos ter que fazer muitas consultas internas, provavelmente, né? Então, assim, só para questão de organização mesmo, ou se a gente faz independente, aquele processo que vocês têm intenção de utilizar para alguma outra... Só deixa eu fazer uma contribuição para vocês ficarem tranquilos, né? Essa é uma primeira visão, tá? A gente não vai esgotar os temas, né, nesse primeiro momento. É só uma primeira largada, assim, para a gente, né, vamos dizer, todo mundo se acostumar com a dinâmica, e daí a gente vai aprofundando aos poucos. Então, pode ficar tranquila, Luciana. Ótimo, que bom, Patrícia. Mas, enfim, o que eu pude ver, assim, de forma preliminar, né, é que tem várias, na verdade, a questão de se a gente for pensar em promoção à saúde, né, tem várias questões nas estratégias que se ligam, né, não de forma tão direta, mas conversando, assim, uma conversa inicial aqui na secretaria com alguns outros setores, a gente identificou que várias questões, como, por exemplo, a questão de mobilidade, de ciclovias, de espaços, principalmente áreas abertas, né, áreas verdes que propiciem desenvolver atividades físicas, né, ter contato com a natureza, até a parte de lazer, de playgrounds infantil. Então, tem muitas questões que a gente viu que até relacionado a áreas verdes, espaços abertos, que se relacionam com a promoção da saúde, né, inclusive, assim, para a prevenção de doenças que não são transmissíveis, né, porque é uma parte, digamos, mais prévia, né, não é na parte de atendimento, de tratamento, mas uma parte que vem anterior, né, que se relaciona também com que a gente tem o Plano Municipal de Saúde, né, então esse que está vigente de 22 a 25, e tem uma diretriz básica, né, diretriz única que chamaram, que seria de fortalecer o SUS na cidade, propiciando o bem-estar das pessoas com ações, né, como eu vinha falando, então, de promoção, prevenção, tratamento, vigilância e reabilitação da saúde de acordo com as diretrizes do SUS, né? Então, se a gente pegar isso e pensar principalmente na parte de promoção, o que a gente pode construir a partir dessas estratégias da cidade que contribuam, né? Então, assim, eu até vi ali dentro da parte da estruturação urbana, que tem a estruturação do espaço da cidade e do sistema de espaços abertos, eu acho que já tem muita relação com isso, assim, né? Com promover e qualificar esses espaços é uma forma de promover saúde, né? De assim, bons hábitos, né? Para a população. Tem a questão das academias também, né? Que antes se chamavam as academias de saúde, agora tem as academias de rua, mas que o objetivo é muito semelhante, assim, também, de promover atividade física. Tem a questão da alimentação também, que o pessoal já vinha comentando, assim, da promoção de alimentos, especialmente em áreas mais afastadas, né, que eles chamam de desertos alimentares, que às vezes não tem hortas, ou em áreas muito periféricas, então a população não tem acesso a uma alimentação mais saudável. Até em relação a isso, até, né, recentemente teve a regulamentação, né, das hortas urbanas, então acho que medidas como essa, que também são encaminhadas pela SMAMUS, vão
na mesma linha, assim, né? Tem muita interligação entre as secretarias nessa questão de promover a saúde, né? Enfim, isso foram, assim, conversas preliminares, né? Como eu falei na apresentação, e maiores dados, assim, para já citar os programas. A secretaria tem muitas políticas dentro da atenção primária, como a política do idoso, das pessoas com alguma dificuldade, alguma deficiência que necessitam de mais cuidados até de acessibilidade. Então, está tudo muito relacionado, né? E tem muitas políticas, assim. Mas esse compilado, para encaminhar para vocês, eu ainda preciso, então, continuar buscando aqui dentro da secretaria. Eu acho que tem muita coisa, né, para a gente discutir. Eu até anotei aqui para não esquecer do termo, porque existem, né, pesquisas sobre cidades saudáveis que são justamente isso que tu está falando, né, Luciana? É uma busca tipo de um ambiente urbano que ele favorece a saúde dos indivíduos que habitam ali. Então, tipo, daí é uma série de questões que a gente pode pensar. Eu agora até fiquei pensando se o nosso plano diretor ele fala em termos de saúde, onde é que aparece esse termo, né? E se ele aparece, já chegou a dar uma olhada? Também, eu olhei dentro das estratégias, eu não achei muito claro. Eu achei que talvez que pudesse colocar, foi uma das conclusões assim preliminares que eu tirei assim dessa parte das estratégias, né? Que parece que a saúde tem ali na parte da qualificação do ambiente também, né? Da preservação das áreas verdes e das áreas de interesse assim, ambiental, né? Tudo isso é uma forma de promover saúde, mas eu não achei tão claro e fiquei com talvez essa sugestão para encaminhar. Talvez na revisão a gente possa, de repente, colocar de alguma maneira mais expressa, né? Enfim, é um assunto só para levantar que, como a Patrícia falou também, a gente ainda tem bastante o que desenvolver, mas para não deixar passar essas ideias, né? Sim, a gente precisa, assim, da mesma maneira como a gente falou que de uma forma macro a gente tem que entender qual é a nossa estratégia de mobilidade, ela também está vinculada a isso, que é entender que tipo de cidade, né? A gente fala, tem as cidades resilientes, tem as cidades saudáveis, tem cidade sustentável, tem cidade inteligente, tem todo tipo de cidade, né? Qual é a cidade que Porto Alegre, né, se enxerga? Uma construção coletiva que depende também de uma participação social que vai acontecer em paralelo, mas que nos leva a repensar esses princípios mesmo do plano, e daí acho que talvez quando a gente for olhar novamente os princípios do plano, provavelmente a gente vai ter mais contribuições do que teve no primeiro momento, em que esse exercício não tinha avançado nesse outro sentido, né? Bem legal. A Lúcia está com a mão levantada também. Não, só concluindo, essas cidades todas, né, que tu citaste, elas também se relacionam muito, né? Porque até, pelo que a gente está vendo, várias questões de sustentabilidade que são sendo implementadas, né, pelas mãos, têm total relação com a promoção de saúde, com uma cidade mais saudável. Então, é muito próximo, né? Ela se sobrepõe, enfim, que bom, né? Ótimo, tem impacto em várias áreas. Isso talvez nos dê uma dica também de quais as áreas que seria interessante a gente ter especialistas para conversarem com o grupo, né? Para virem palestrar e para a gente também entender o que conceitualmente pode estar envolvido. Sim, eu até sinto falta aqui, até estou comentando aqui internamente, que eu sinto falta como, né, por nós sermos uma área meio da nossa secretaria, que talvez eu sinto necessidade de alguém que seja mais dessa área, né, para poder contribuir mais do que eu tenho, conhecimento, né, não é minha área. Então, na medida do possível, vou tentar buscar essas informações ou, de repente, conseguir que alguém participe de forma mais efetiva do grupo, né, que possa contribuir mais com essa parte de saúde mesmo. A gente acaba tendo que mobilizar muitos colegas, que uma secretaria são muitas. Se vocês forem olhar dentro da nossa, internamente, como a gente mobilizou mais pessoas, né, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade para participar do grupo de trabalho, tem uma série de representantes aqui justamente porque a gente viu a necessidade de chamar as pessoas das diferentes áreas, mesmo dentro do urbanismo, dentro da sustentabilidade, dentro do meio ambiente, né? Sim, perfeito, é isso mesmo. Lúcia, está com a mão levantada, pode falar. O que eu ia falar em relação a isso era em relação ao esporte e lazer, né? Eu acho que não sei se existe uma estratégia específica em relação a isso, a esporte, mas isso é o que hoje em dia é o que se mais indica para dar saúde, né? Que é a prática de atividades físicas, né? Então, talvez alguma coisa nesse sentido poderia estar ali dentro. Não sei se tem uma estratégia de esporte, de lazer, está dentro dos espaços abertos, né? Dentro das áreas de lazer, etc. Mas não
especificamente relacionada ao esporte e à saúde. Eu até vou fazer uma leitura depois com alguns termos-chave que eu estou anotando a partir da nossa conversa, para a gente também, de repente, trazer um pouco também essa visão. Bem legal. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado. Deixa eu ver. Da Secretaria de Segurança, eu não sei se os colegas estão presentes. Segurança, deixa eu ver. Então, o Rodrigo Menotti. Se não, daí na sequência. Secretaria de Segurança, eu tinha falado. Tá? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. De Esporte, Lazer e Juventude. Essas que não estão, tem que pedir depois para elas. Eu estou anotando. Pode deixar. Essas duas aí têm influência no. Social. Agora que eu falei, a última foi a do turismo, né? Eu estou ao mesmo tempo fazendo o controle aqui, parecendo uma planilha para a gente poder ter, né? Acho que eu falei também do esporte, lazer e juventude. Vocês podem me interromper e falar, tá? Se estiverem presentes, ou mandem ali no chat, que daí a gente vai vendo também se alguém tiver com problema de se conectar, né? A SM Surb, de Serviços Urbanos. O DMLU, eu acho que eu vi que estava. Presente. Eu tinha visto os dois representantes, até eu tinha visto, acho, no início da reunião, não sei se ainda... Oi, boa tarde, tudo bem? Podem falar aí. DMLU? Sim. Isso. Então tá, Gil, vamos lá, vou botar uma apresentaçãozinha aqui, vamos ver se consigo colocar ela para todos aí. Eu e a Gil trabalhamos um pouco nisso. E vamos lá. Estão vendo? Não apareceu ainda, né? Para mim, sim. Estamos vendo. Estão vendo? Tá, muito bem. Então, está aí a nossa tela de entrada, né? Estamos eu e a Gil trabalhando aí na questão de um programa que, inclusive... Alô? Agora a gente parou de ver, Arceu. Voltaram a ver. Agora está aí. Agora está aí. Tá, estou com duas telas, né? Então, o que nós temos aí? Um enunciado que nos veio quando nós viemos para cá, né? Isso é uma ação que está lá no portal 10 da Secretaria Municipal lá de Planejamento, né? Que a gente trabalha no portal SMEC, e é uma ação dita assim, enunciado, colocar o DMLU no plano diretor. E aí eu e a Gil ontem, então, começamos aí a trabalhar um pouco nisso, que é difícil, a vida é complicada, nós somos poucos e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente fez essa pergunta, onde está o DMLU no plano diretor? E a gente trouxe aí para a nossa apresentação aí, essa pergunta. E aí a gente lendo o plano diretor, lá na estratégia, capítulo 4, da qualificação ambiental, né? Então, do PDDUA, consta que essa estratégia ela é composta por diversos programas, né? E um dos programas a gente então está incluído aí, a gente pode ler ali no capítulo item 5, né? Está no artigo 14 ali do PDDUA. Então, a questão do programa de gestão ambiental, que propõe a elaboração do plano de gestão ambiental, contendo diretrizes gerais de atuação consolidadas a partir dos planos setoriais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, gerenciamento de resíduos sólidos e de energia, e do plano de proteção ambiental, visando a estabelecer prioridades de atuação articuladas, qualificando soluções, reduzindo custos operacionais no âmbito das bacias hidrográficas. Esse texto está no plano, né, diretor, tá, atual, mas consistentemente esses planos daquela parte que compete o DMLU, a gente busca a lei aí que cria o DMLU, né?
E a gente vê que a lei que cria o DMLU, ela diz lá nas finalidades do departamento, uma delas é elaborar planos, programas e projetos relativos à limpeza pública e ao destino final do lixo. Mas a gente aí do DMLU acabou sendo muito motivado a fazer um plano de gerenciamento, um plano de gestão de resíduos sólidos, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? É uma lei nacional, é uma lei de 2010, né? A lei 2.305, e essa lei, ela, na verdade, obrigou a todos os entes da federação em planos de gerenciamento, planos acontecerem. Se não fosse cumprido, ele impedia os entes federados em obter financiamento ou recursos externos. Né? Então, isso acabou fazendo com que viesse para nós, para o DMLU, a obrigação. Né? Nos determinaram fazer um plano. Né? O que, na verdade, isso lá no início a gente questionou, porque o plano de gestão, esse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ele é muito maior que o DMLU, né? Isso é uma primeira das coisas. Porque ele é maior, porque ele fala com todos os resíduos, ele fala, inclusive, dos resíduos que não são de competência do DMLU, né? Por exemplo, aqueles resíduos de portos, resíduos de indústrias, resíduos de... Mesmo os da construção civil, são aqueles resíduos que é a competência do empreendedor. Né? Então, assim, a gente, na verdade, quando fez o plano, chama a SMAN, a SMAN naquele tempo, depois SMANs, agora SMAMOS a participar, né? Então, para falar como que é regulado o licenciamento, né, desses, então, empreendedores, né? Mas, então, aí a gente tem um enunciado, esse Plano Municipal ele traz diretrizes para a gestão de resíduos para o município de Porto Alegre. Então, ele foi elaborado para esse atendimento. Esse plano, no fim, foi construído por servidores aí, então, da prefeitura, tá? A grande maioria dos municípios contratou. A gente reuniu aqui um grupo de trabalho e em 2013 a gente conseguiu, então, aí, por meio do decreto, colocar o Plano Municipal de Gestão Integrada em marcha, né? E o que diz o Plano Municipal de Gestão Integrada, né? Então, aí a gente tem aí, quando nós criamos esse plano, a gente o fez como um plano estratégico, então a gente trabalhou com eixos, né? E nesses eixos que a gente fez, esse quadro é legal porque ele, na verdade, ele resume basicamente onde nós atuamos e da onde o DMLU acontece, digamos, dentro dessa espacialidade da cidade, né? Então, nós temos esse primeiro eixo, que é a geração dos resíduos sólidos. Esse primeiro eixo ele é muito relevante da geração, porque ele fala com as pessoas dentro de casa, ele fala com os geradores, né? Então, assim, porque ele diz assim, a gente, na verdade, primeiro, o DMLU gostaria de não existir porque as pessoas não estariam gerando resíduos, né? O que é uma coisa um pouco inviável, porque a vida urbana ela acaba nos invocando, né, a consumir coisas e ter embalagens e tudo mais, e a gente não tem como fazer e lidar com esses resíduos, precisamos transformar-se num problema público. Mas se a gente puder reduzir, isso fala muito da sustentabilidade, né? Então, isso fala com hábitos que as pessoas têm que ter dentro de casa, né? Separar corretamente, depois nós vamos ver que isso é uma coisa que vai vir para nós com mais força, né? E que integra-se muito com o plano. Coleta e transporte é um segundo eixo nosso, esse segundo eixo que a gente atua também, ele fala muito com as estratégias de mobilidade, já que o DMLU, ele se esparrama pela cidade, esse termo bem certo, se espraia, né, pela cidade, com diversos serviços, né, e o plano, ele basicamente, ele abona aí a garantir que esses serviços aconteçam, né, de modo regular. Então, aí, esses serviços, eles, inclusive, têm uma logística também bem distribuída, né? E aí é importante a gente frisar, assim, o fato é quando é que o DMLU regula e quando o DMLU é regulado, né? Então, assim, a gente entende que o DMLU, dentro dessa, eu pelo menos acho, dessa estratégia de mobilidade urbana, ele é dependente de regulação, né? Então, acho que alguma das coisas a gente vai agir dentro do que está planejado, em outras a gente vai precisar atuar junto planejando, né?
Segundo eixo é o eixo de tratamento e disposição final. Aqui a gente fala muito com a cidade, com o planejamento urbano, porque a gente precisa de áreas. Áreas para quê? Área para manejar os resíduos que são coletados. E esse manejo desses resíduos que são coletados, aí quem está na SMAMO sabe que é algo que começa a se tornar impactante ao meio ambiente. É impactante porque esse manejo, para nós, ele dá conta mais ou menos 1.600 toneladas por dia, né, de resíduos, então, que estão concentrados em algum lugar. Essas coletas transportam, levam para uma estação de transbordo, né, de resíduos, e aí a gente tem aí um fato de um manejo que é concentrado, né, então ele é impactante. Então, esse transbordo ele tem que ser regulado ambientalmente, né, e aí a gente avança também para o fato de que os resíduos hoje ainda são dispostos em grande quantidade no solo. Vou falar dos desafios seguintes que temos agora, que estamos atualizando esse plano também, né? Estou adiantando, né? Mas a gente dispõe os resíduos no solo e hoje a gente vê que em muitos locais onde os resíduos já foram dispostos, há uma pressão por ocupação desses lugares, né? Ali no Humaitá, eu acho que é uma das regiões que mais isso se torna evidente, porque é uma região onde a cidade cresceu e se está empreendendo sobre áreas onde área que já foi utilizada como aterro sanitário. Então, existem ali algumas áreas onde os resíduos foram removidos, estão sendo levados para outro local, para aterro sanitário. Então, assim, a gente vê como há esse imbricamento, né, dos resíduos, e o que a gente precisa fazer, talvez, para o futuro, é evitar essas disposições no solo, mesmo fora do município, como ocorre. A gente continua responsável pelo resíduo que gera, né, como gerador. A outra estratégia 4, ela fala muito com a espacialidade também, né, e acho que ela fala porque a gente atua mantendo o aspecto da cidade, né, e dos logradouros, quando atua limpando, fazendo a limpeza da cidade, né. A gente fala aí com a cultura também, já teve por muito tempo, aí, Demeliu, acho que fez lavagem de logradouros depois, né, lavagem de monumentos também, e aí houve uma discussão forte, porque alguns tipos de produtos que se usava para fazer essa limpeza agredia esses ambientes, então, esses monumentos, então tem uma questão que está intercedendo, há pichações também, né? E isso afeta a imagem, e o DMLU, no fim, é um órgão que é cobrado por isso, né? Por manter essa estética da cidade limpa, né? A aparência da cidade limpa, né? Outra coisa que também fala aí nesses eixos que a gente transformou em macro diretrizes, reduzir o número de focos, né? De descarte de resíduos de coleta descartes irregulares, né? E a gente também fala sobre aumentar o controle de passivos ambientais causados. E quando a gente fala desses passivos ambientais, eles estão também em áreas privadas. Tem muita gente que acaba esses resíduos sendo colocados dentro de áreas privadas, transforma-se num abacaxi, né? Porque, no fim, nós temos aí a fiscalização, que autua, às vezes o Ministério Público entende que a Prefeitura não exerceu o poder de fiscalização que deveria exercer, e aí coloca nós como solidários nesses impactos também, né? Nós ou a própria SMAMOS, né? Então, isso são intercedências que a gente tem aí durante os serviços que se trata. E a última estratégia, ela se refere mais à questão organizacional mesmo, né? Do serviço público talvez não tenha tanto mais intercedência com o plano diretor, né? Mas eu vou avançar um pouquinho aqui, porque a gente está, então, atualizando o plano, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu quero aqui sobre essa... Eu vou retornar um pouquinho só, porque entre desses eixos e macro diretrizes que a gente coloca, tá? Aparecem algumas coisas que eu e a Gil não pontuamos nesse momento, mas é importante a gente talvez aqui pontuar, que a gente não colocou, que dentro dessas macro diretrizes estão vários projetos, né, que a gente chamaria, ou programas aqui que a gente tem. E um desses programas é o programa da coleta seletiva, o projeto da coleta seletiva, que destina resíduos para várias unidades de triagem da coleta seletiva, né? Então, a destinação desse resíduo da coleta seletiva, ele está relacionado aí também nessas macro diretrizes de tratamento
de disposição final, já que a reciclagem para nós é um tipo de tratamento, né? Eu falo também, agora também desse imbricamento, talvez a palavra mais legal de dizer, né? Como a cidade está imbricada. Eu vou sair um pouquinho do foco do DMLU e mostrar como isso acontece. Então, a cidade tem aí a distribuição de energia elétrica, né? E a cidade tem rede elétrica aérea e a gente tem um plano municipal de arborização, um plano de arborização urbana. E a gente tem árvores plantadas onde tem rede de energia. E aí a gente tem aí, quando dá um temporal, ou mesmo quando não acontece, a gente tem aí a CE, o Equatorial, agora fazendo podas de árvores. E o DMLU, no fim, é o destino, né, de toda essa arborização. Então, a gente tem aí uma unidade de compostagem, né, e a gente acha que uma só não vai dar conta de tantas árvores que a gente tem que compostar, né? Então, a gente tem que estabelecer mais áreas da cidade, diretrizes aí de colocar mais áreas, e talvez fixar gravames em novas áreas para fazer esses tipos de processamentos, né? Voltando a isso, nós temos agora também as unidades de destino certo, né, que é uma coisa que está aí também disposta, porque quando a gente fala lá em coleta e transporte, quando eu falo que o cidadão tem resíduos que não são compatíveis com as nossas coletas, a gente também disponibiliza pontos para que o gerador possa fazer o descarte nesses locais, né? E nós temos aí uma meta interna aqui de ter uma unidade de destino certo em cada uma das 17 regiões do orçamento participativo, são 16 regiões mais as ilhas, que eu não sei se lá se conseguirá botar no UDC, né? Mas então são esses pequenos pontos, e eu e a Juliana estávamos aqui agora há pouco falando sobre isso, né? Da gente talvez ainda, quando for lançar o plano de diretor revisado, a gente já possa ter gravame das áreas, onde essas áreas estarão colocadas, né? Para que a gente possa estabelecer isso de modo que essas áreas acabam não competindo com outro tipo de usos, né, dessas áreas públicas. Então, assim, todo mundo quer praça, todo mundo quer posto de saúde, todo mundo quer creche, mas quando quer descartar o resíduo, aí bota no arroio, bota na praça, né? Então, essas áreas de descarte de resíduos, para que eles possam ser tratados de modo adequado, elas acabam também sendo uma necessidade que precisa ser reconhecida na cidade, né? E esses pontos talvez a gente tenha que criar algum tipo de diretriz para que essas nossas obras aconteçam, né? A gente hoje trabalha com uma área um pouco aberta, ali tem os containers, talvez a gente tenha que regular um pouquinho como isso seja, ou como isso acontece na cidade, mas tem que estar perto das pessoas também nessas áreas. Mas eu vou avançar porque a gente tem ainda, sobre todas essas ações aqui, que a gente tem as macro diretrizes, quando a gente fez o PMGIRS, lá em 2013, nós fixamos metas, né? E o que são essas metas? É o quanto que a gente vai conseguir reciclar, o quanto que a gente vai conseguir reaproveitar e o quanto que a gente vai conseguir reduzir de disposição de resíduos em aterro sanitário, né? E a gente agora, na revisão do plano, a gente está trabalhando em verificar quanto que nós atingimos dessas metas, e a gente vê que se atingiu pouco delas, né? A gente não conseguiu, de fato, tornar esse plano muito efetivo no ponto de vista de aumentar a reciclagem. Ele não falou muito com a cidade nesse aspecto, né? E isso era um plano que a gente fez com metas que nós mesmos propusemos. E agora, durante a execução da atualização do plano, nós fomos, talvez até posso dizer, surpreendidos aí na atualização com o fato que o governo federal, eu tinha já adiantado isso numa reunião anterior, então lançou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? E o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele impõe metas, né? Então, quando impõe metas aí que a gente colocou para cá, para a região sul aqui. As metas são diferentes para cada uma das regiões, né? E nós aqui no sul, como somos bem vistos no país, né, como avançados e desenvolvidos, sempre levamos as metas mais ousadas aqui, as metas mais desafiadoras, coube aqui para a região sul. E quando o Planares coloca essas metas para nós aqui na região sul, assim, a gente teme, tá, ou tem algum respeito de que o não atingimento de alguma dessas metas no futuro possa nos colocar num tipo de cadastro, né, que o governo federal tem, lá o CADIM, de inadimplência, e possa prejudicar o município a buscar verbas federais, né?
lá em 2010, quando saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso evitaria. Quem não tivesse os planos perderia o acesso a recursos federais, né? E eu acho que possivelmente aí no futuro quem não atingir essas metas também vai acabar tendo algum tipo de problema de perder a preferência, digamos assim, né, e ter esses recursos. Então, a gente talvez tenha que tratá-las com seriedade, né, um pouco mais de seriedade. E essas metas do Planares, elas são bastante ousadas, assim, até para nós aqui, que somos técnicos, né, em relação a como atingi-las, né. E o que elas dizem aqui, eu e a Gil ontem fizemos filtramos algumas delas, porque algumas delas falam mais fisicamente com a cidade, né? Falam mais com essa espacialidade, que é um termo aí que o Luciano aí da SMOI colocou lá no início, aliás, que a cultura colocou, né? Lá no início, esse termo espacialidade, ele é muito bom para definir o que a gente está fazendo no PDDUA, né? É como que a gente atua. E essas metas falam muito com essa especialidade, né? E a gente colocou aqui num horizonte de 10 anos, parece, que é um prazo que a gente planeja, o PDDUA, né? Das revisões. Aqui tem metas mais próximas. E a meta que é lá para o fim, a última meta que está no próprio Planares, que é para 2040. Então, essa meta para 2032, que é só apenas ali, daqui a 10 anos, eu estou trazendo para cá reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Tá? Percentual da massa adequada. O indicador global 4, percentual da massa recuperada. O que quer dizer isso para no Planares? Massa recuperada é aquela que não foi disposta no solo. Tá? Então, ele está falando para nós assim, que eu não quero, o Plano Nacional quer que em 2032, 41% dos resíduos que a gente põe em aterro sanitário não seja mais posto em aterro sanitário, seja recuperada energeticamente, seja reciclada, seja reaproveitada, né, para outros usos. Né? Eu vou fazer uma continha aqui, rapidinho, porque eu não fiz para apresentação, mas é legal aqui, a idade já me permite usar a calculadora. A gente trabalhou, no ano passado, mandando para aterro em torno de 1.500 toneladas por dia. Reduzir 41% disso quer dizer que daqui a apenas 10 anos, 41,9%, daqui a 2 anos, nós vamos ter que estar reaproveitando, reciclando 628 toneladas por dia, né, de resíduos. Isso daqui a 10 anos. Então, isso quer dizer, não se vai atingir isso sem também pensar que a cidade vai ter que transformar isso em recurso, né, em investimento. Né? Isso fala, inclusive, com os nossos planos plurianuais futuros, né? E isso também remete ao fato que, cedo ou tarde, nós não conseguiremos atingir essa meta como serviço público, né? Então, aqui nós, da MLU, que já estamos na fila da concessão, e o DEMAI também, né? Nós que trabalhamos em saneamento, essas metas cada vez mais transformam isso numa coisa difícil de ser atingida. Haverá necessidade de vir investimento privado e ele vem junto com recuperação de investimento, né? A taxas que interessam investidores. Né? Portanto, a gente pode aí prever que a cidade estar saneada no futuro se tornará muito mais caro, né, do que se tem hoje. Eu estou pensando nisso, colocando as metas aí para a gente, isso para vocês entenderem e para a gente estar lidando com esse nível de planejamento aqui no DMLU. E esse plano, quando acontecer, deverá falar com o PDDUA também, porque é isso que a gente está fazendo aqui nessa reunião, né? Então, a gente tem muita coisa acontecendo. A meta 6, aumentar a recuperação da fração seca dos resíduos sólidos. Isso fala com a reciclagem. Percentual de recuperação de materiais recicláveis. Em 2032, daqui a 10 anos, 19,10%. O indicador nosso atual hoje, que a gente está trabalhando, é um indicador que está sendo lá acompanhado no portal SML, a gente está trabalhando com 3,5% aqui em Porto Alegre desse indicador. Né? E aí a gente tem coisas a trabalhar internamente, o fato de que a eficiência da reciclagem nas unidades de triagem não é tão boa quanto a gente gostaria que fosse. E segundo, que lá, quando eu botei aquelas macro diretrizes de 2013, em que a gente quer reduzir a geração
E também melhorar a separação da origem, as pessoas vão ter que separar mais os resíduos em casa para que isso aconteça, né? Sem impactar muito na gente ter uma mega unidade para separar esse resíduo de modo mecânico, né? Porque, no fim, se a gente não conseguir coletá-lo de modo seletivo, nós vamos ter que montar uma planta de separação mecânica no futuro para isso, aqui na cidade. Eu já vi uma, é uma coisa bem enorme e grande, né? Isso existe em alguns lugares do mundo, somente na Europa. Na Espanha, já visitei algumas unidades assim. E para 2040, que são apenas daqui a 18 anos, essa meta é chegar a 28,7%. Né? Então, vamos estar reciclando muito. A gente precisa, basicamente, para atender o Planares, ainda aumentar muito mais essa separação de resíduos na origem, a coleta seletiva, ou recuperar esse resíduo de qualquer forma antes que ele vá para aterro sanitário. Outra meta do Planares, aumentar a reciclagem da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, né? Então, aí fala massa total destinada para tratamento biológico. Aí fala, daqui a 10 anos, nós vamos ter que ter uma massa de 10,8%. Em 40, nós vamos ter que estar reciclando 10,8% da fração orgânica. E para 2040, 18,10% dessa fração orgânica. Mais ou menos isso, para nós, significa, a gente gera em torno de 1.000 toneladas dia, 1.100 toneladas dia de resíduo domiciliar, e a gente estima que 40% do resíduo seja orgânico. Então, a gente está falando de umas 440 toneladas por dia de resíduo orgânico. Né? Para isso, em 20% dessas 400 toneladas, a gente está falando em, daqui a 10 anos, está reciclando umas 80 toneladas por dia. 80, 90, fazendo compostagem, e isso é a fração alimentar dos resíduos, né? Se tem aí alguém da Esmamos que está falando que está lá da área de licenciamento, sabe que a gente tem até algum mega problema de compostar resíduo da fração alimentar, né? A gente precisa de áreas cobertas para fazer compostagem, ou a gente vai ter que fazer biodigestão anaeróbia, né? Que são os dois tipos de reaproveitamento de tratamento biológico, né? Que a gente mais usa. Então, um é compostagem, né? Que é um tratamento por decomposição aeróbia, e a biodigestão, que é decomposição anaeróbia. Inclusive, os aterros sanitários também fazem isso, né? Tem a possibilidade de geração de energia. A meta 8, aumentar a recuperação e o aproveitamento energético de biogás e resíduos sólidos urbanos. Então, agora há pouco eu falei que os aterros sanitários já são biodigestores, né? Apesar de terem resíduos misturados, e hoje o aterro que a gente destina a resíduos, lá em Minas e Leão, já tem uma planta de reaproveitamento energético, né, do biogás gerado pela decomposição dos resíduos. Né? Mas o que tem entre esse reaproveitamento lá em Minas do Leão e o resíduo que é gerado aqui, que em Porto Alegre tem, que me preocupa ainda, uma distância aí de mais ou menos 100 quilômetros, né, que tem uma pegada ambiental aí de transporte. Né? Então, assim, o bom seria, no futuro, que a gente pensasse que um pouco desse tratamento biológico comece a acontecer aqui em Porto Alegre, né? Para a gente poder, de fato, fazer com que isso ocorra de modo sustentável. Né? Então, de um modo ou de outro, nós temos aí as diretrizes, e que, na verdade, deveriam se transformar em estratégias do plano, né? E a gente tem metas também que a gente tem que colocar no plano. Até aqui eu falei apenas de resíduo sólido urbano. Eu tinha dito lá no início, né, que o DMLU ele trata de resíduos sólidos urbanos, mas a Esmamos tem outros resíduos que também têm que ser tratados aqui, os resíduos gerados nas indústrias, nos comércios, nos portos, né? Todos esses precisam de alguma forma transitar pela cidade e encontrar um destino, né, para que ele seja tratado de alguma forma para reduzir a patogenicidade, o risco, né, que esse resíduo tem. Tem um outro tipo de resíduo que, no fim, se transformou em problema nas cidades, tá? E aqui eu estou trazendo uma outra lei, uma outra regulação que existe no município, que é a lei que institui Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, né? Então, isso é uma coisa que também pega aqui, e é legal eu ter trazido isso aqui para essa apresentação, porque mais cedo, né? Aí o Luciano da SMOI falou em gravames de altimetria, e aqui tem uma coisa que eu quero depois falar sobre essa questão do plano de
integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, como isso pode falar com o PDD-UA, né? Então, eu trouxe para cá mais aquilo que se refere a nós entender que esse plano aqui, o de gerenciamento da construção civil, essa é uma lei municipal, tá? 10.847, foi feita em 2010, tá? Basicamente por reação aí, nossa, a uma resolução do CONAMA, tá? E o CONAMA, em 2002, fez a resolução 307, e essa resolução obrigava que os municípios fizessem esses planos, né, integrados de gerenciamento de resíduos da construção civil, e aos poucos a gente foi vendo que a gente tinha que fazer também pelo mesmo problema lá que antecedia, que eu falei da política nacional, né? Os planos nacionais, quando fazem, eles começam a pegar nos recursos que tu precisa da União. Se tu não cumpre, eles te negam os recursos. E, no fim, tivemos que fazer esse plano. E esse plano, quando foi feito, ele falou em áreas que precisariam ter para processamento desses resíduos na cidade, né? E aí eu trouxe algumas das áreas que são definidas no artigo 4 dessa lei 10.847. E ali ela diz, áreas para destinação de resíduos, é a área destinada ao beneficiamento ou disposição final de resíduos. Né? Isso aqui falava numa coisa que já teve em Porto Alegre, aterro de resíduo da construção civil. O que é o resíduo da construção civil que se fala em pôr no solo? Aquele de classe A, né? Que principalmente são solos, caliça, que é a parede quebrada, resto de azulejo, né? Então, são resíduos em tese inertes, que não lixiviam. Né? Fala em uma outro tipo de área, que é a área para adequação de cotas, que é aquela área para recebimento de resíduos classe A, com o propósito de elevação de cota local e integrante de empreendimento de utilização futura que receberá RCCs exclusivamente classe A, devendo ter licenciamento ambiental. Nesse item 3 aqui, eu vou lá falar um pouco daquela questão ali dos gravandos de altimetria, porque eu trabalhei um pouco com essa lei, como ela acabou entrando na cidade, tá? E uma das coisas que aconteceu é que antes, como a gente tinha esses aterros de resíduos da construção civil, isso foi uma prática na cidade, né? Levantar cota com resíduos, né? Quando eu falei lá no início dos aterros encerrados e que tinha lá no Maitá um aterro que hoje já está sendo removido resíduo para construir imóveis, inclusive residenciais, né? Eu vou trazer para cá uma coisa que também acontece aqui com esse resíduo da construção civil, mas lá nesses aterros, como o do Maitá, era uma coisa interessante, porque se vocês, e um dia até, se puder, eu vou poder mostrar para vocês alguns processos antigos que tem aqui no DMLU. As pessoas que tinham terrenos que tinham cota baixa, contratavam o DMLU, eu tenho contratos, assim, contratando o DMLU para levantar a cota do terreno com resíduo comum, lixo orgânico, resíduo desse do caminhão. Era um contrato, isso era permitido, não tinha, a lei ambiental não dizia que não podia se reaproveitar áreas desse tipo. E nós temos aqui alguns contratos, né, dessas áreas. Hoje isso se tornou uma questão de conflito. E esse resíduo inerte da construção civil também houve levantamento de área com resíduo da construção civil, né? E aqui é legal, porque uma das últimas áreas que a gente levantou, assim como aterro da construção civil, é aquela área ali na frente do aeroporto, onde fica o Pepsi on Stage ali. Ali foi um aterro de resíduos da construção civil, que depois foi loteado ali pela Condor, ali a casa MTX ali, tudo mais, tudo aquilo está sobre um aterro de resíduos da construção civil, uma área de levantamento de cota topográfica. Né? Onde que eu pego essa questão de fixação dos gravames de altimetria? Numa dessas discussões que a gente falava sobre essa lei, sobre o plano de integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, houve seminários, o Ministério Público, inclusive, entrou nessa linha, junto com o promotor, o Alexandre Saltos, né? E num dos seminários, né, o Paulo Garcia, na época que era presidente do Siduscom, remetia que era obrigação do município dar destino a esses resíduos, né, no solo. E eu, na época, falei para ele que, na verdade, era um problema que as empresas tinham que resolver, porque esse balanço de corte e aterro dentro da cidade. Né? Quando a gente trabalha com estrada, faz estrada, isso é uma coisa comum para quem trabalha com projetos de estrada,
é fazer áreas de bota fora, então é fazer esse balanço entre corte e aterro. E, a rigor, nós não temos isso incorporado na cidade, esse balanço de corte e aterro, né? E isso quer dizer o quê, na verdade? Algumas áreas que são muito valorizadas de Porto Alegre estão em áreas altas, né? Onde as empresas escavam para fazer estacionamento, área que, na verdade, se transforma em área construída vendida como estacionamento, né? Tiram o resíduo dali e procuram área para dispor, área para botar fora, né? E o que acontece quando eu falo em a gente talvez pensar no futuro em ter um balanço de altimetria? Existem áreas baixas da cidade que foram loteadas, né? E eu pego ali, eu acho que é Edgar Pires de Castro, ali, Nova Ipanema. Ali tem dois lados, né? E eu lembro ali que acho que o Botilho e o Machado tinha uma empresa que lotearam tudo ali na Edgar Pires de Castro. Se você está indo em direção à região sul, ali à direita são loteamentos e à esquerda são condomínios. Então, os condomínios mais altos, os lugares mais altos foram condomínios e os lugares mais baixos lotearam e entregaram para a cidade áreas baixas que tinham problemas de alagamento. E eu, na época, falava da possibilidade de se poder regular assim, alguma cota mínima para empreendimentos em determinadas áreas da cidade, favorecendo a possibilidade de que as escavações nas áreas altas pudessem levantar essas cotas, né? E sendo isso uma possibilidade de regulação também da construção civil. Então, é uma coisa que talvez tenha que pensar no futuro, né, também, é trabalhar o plano, o PDDUA também em volume, né, do ponto de vista do solo, né, do nível do solo, e não acima do solo apenas, né. Outro tipo de área aqui que eu também remeto à questão dos centros de beneficiamento, reciclagem e disposição de resíduos da construção civil. São áreas onde serão empregadas técnicas de disposição de RCC classe A no solo, visando o depósito de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso ou a futura utilização da área, utilizando princípios. Tudo isso estava lá no CONAMA, né? A gente criou essas áreas no Plano Integrado de Resíduos Sólidos e elas têm de alguma forma existir ou a cidade dizer que não vai fazê-las, né? Eu acho que algumas coisas são questionáveis aqui. Eu acho que hoje a gente pode reciclar os resíduos sem dispor eles no solo dessa maneira. Então, reciclar, criar áreas que não são, na verdade, de depósito, mas são, na verdade, depósito de material de construção civil a partir de resíduo da construção civil reciclado. Então, talvez a gente tenha que trabalhar de novo essas legislações, né, adequando à realidade atual, né? E ainda lá, nesse plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, é que surgem as UDCs lá, porque ele criava um outro tipo de área. São os microcentros de recebimento e entrega em pequenos volumes, que são as áreas públicas ou privadas destinadas ao armazenamento temporário de RCC dos pequenos geradores, né? Foi no âmbito dessa lei que surgiu as unidades de destino certo, então, como locais onde a gente que faz pequenas obras em casa podia levar aquele tantinho de caliça que sai, né, ali da parede, que quebra para fazer uma reforma, todo dia quebra um pouquinho. O pequeno empreendedor que trabalha nisso, aquele empreiteiro que se contrata, pega no fim da obra e leva para lá, né? E você que é o cara que contrata, se certifica de que ele está levando para lá, né? Que não está gerando um impacto, porque você pode ser multado. E aí surge, nós temos 8 DCs ali que vem a meta, então existe uma para cada região do OP, né? Por fim, ainda em regulações, e aí a regulação que mais fala com DMLU, do ponto de vista de posturas, é o Código de Limpeza Urbana de Porto Alegre, né? Então, essa aqui é a Lei 728 de 2014, né? Uma lei também que está sendo atualizada agora, né? Tem um outro grupo de trabalho proposto e trabalhando essa atualização do código está quase no fim. Eu já falei com a Daiane, que é uma engenheira que está trabalhando e coordenando esse grupo, né? E o Código de Limpeza, ele basicamente disciplina o acesso da população ao serviço prestado por DMLU, diz assim, que a pessoa tem a obrigação de colocar o resíduo para a rua naquele dia horário que tem a coleta, se não botar também dá multa, né? E aí a fiscalização atua, e ele, inclusive, tem lá todo tipo de infração que pode ocorrer a partir de não cumprir, né? Inclusive, pelo plano... inclusive, aqui o Código de Limpeza Urbana também tem multa por quem sequestra o resíduo, né? Por exemplo, os catadores, aí no ano passado, estavam sendo multados, né? Porque estavam sequestrando o resíduo da coleta seletiva. Tem uma multa prevista, artigo 15 do Código Municipal de Limpeza Urbana, né?
E também multa as disposições irregulares, tá? E os fiscais do DMLU, ele também atuam sobre essas disposições em terrenos baldios, né? Então, você tem um terreno baldio e você não cuida dele, está cheio de lixo lá, as pessoas levam, botam o resíduo para dentro, os fiscais do DMLU, agora não são mais de DMLU, eles têm está com as fiscalizações todas unidas lá se segue, né? Mas, assim, basicamente, a fiscalização da prefeitura pode, por meio do Código de Limpeza Urbana, autuar, que é um terreno que está cheio de resíduos, né? Bom, essa aí foi o nosso muito slide, o último slide, mas, assim, ele serve aí para exemplificar como nós falamos aí, o DMLU fala com a cidade, né? E antes da gente fazer a apresentação, eu e a Gil estávamos aqui no WhatsApp falando sobre como está rica como está rico esse nosso encontro e como todos estão fazendo colocações muito pertinentes aqui, né? Sobre a cidade e sobre essa espacialidade, né? E como estão todas as coisas imbricadas. E acho que se colocar isso no papel vai ser um desafio, né? E a gente talvez, isso é uma coisa que eu coloco aqui como também, talvez um desafio nosso, é entender qual o papel do PDD-UA, né? Entender o papel, se ele é regulador, né? E a quem ele se destina para regular, né? Ele regula também o município se estabelece pelo plano. Quando a gente fala assim, eu vou gravar no plano diretor tudo que é de interesse público, e agora o plano pega e a gente regula o privado. Ou o plano tem que regular também o interesse público, né? Então, o PDD-UA é um plano da prefeitura, é um plano do cidadão, né? Então, assim, tem uma coisa que é difícil de lidar, e a gente aqui, quando estava fazendo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a gente fala assim, esse plano não é nosso, ele não é o DMLU, é o plano das pessoas, é um plano da cidade, né? A gente tem que ser um pouco transparente nisso, né? A gente, em tese aqui, tem que trabalhar como se nós não existíssemos e as pessoas estivessem aqui por nós representadas, né? Então, é uma situação difícil, a gente vai ter que um dia pensar nisso, né? Como que o plano regula a quem regula só as pessoas e regula a própria prefeitura, né? É um desafio, tá? Eu acho que não sei se a Juliana quer colocar alguma coisa também aí, eu acho que até me estendi um pouco, mas esse nos estender, no fim, é um exemplo de como nós estamos ansiosos aí de poder integrar o DMLU, né? A cidade e ser o DMLU visto como uma necessidade das pessoas, assim como é ir no supermercado, assim como é num posto de saúde, assim como é levar os filhos para a escola. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Só para agradecer mesmo, né, essa oportunidade. Acho que a Seu já falou tudo e até já se estendeu. A gente não quer tomar muito mais tempo, mas eu só queria lembrar, assim, que a gente tem muita ansiedade para ver o DMLU representado no PDD-UA e que a gente possa, de repente, enxergar melhor no PDD-UA aonde está o DMLU, né? E tentar planejar isso de forma que facilite a logística toda, né, do serviço, para melhor prestar a população. E era isso. Mas fico à disposição, né? Obrigada. Eu acho que a gente já tinha essa compreensão há um tempo atrás, né? A gente tinha tido algumas conversas e eu acho muito bom essa troca. Acho que esse é o momento mesmo de vocês se integrarem e participar desse processo para se enxergarem de fato, né? Porque a parte dos resíduos faz parte do funcionamento da cidade, né? Tem que estar integrado ali em todos os aspectos, né? Toda a construção. Então, não, a gente não tem dúvida disso, vamos agregar e eu quero material, se possível, para a gente poder aprofundar. Ela já mandou, eu vi. Então tá bom. Muito obrigada. Eu acho que a questão da inserção, né, da questão dos resíduos no plano é uma questão de saúde também, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de sustentabilidade, é uma questão que está envolvida com transversal, né? A gente até ficou em dúvida que, a gente tinha falado em 10 minutos, mas está passando, mas o tema é importante e talvez a gente possa entender que também é uma maneira, talvez, de começar a compensar a ausência desse tema no plano diretor, né? Então, a gente vai ter que
estender talvez um pouco mais essa conversa, justamente entender essa variedade de equipamentos, né, Patrícia, que tem que ser previstos, esse universo que hoje ele não é enxergado pelo plano, né? Acho que alguns questionamentos que o Marcelo trouxe são questionamentos que a gente também se faz bastante, então a gente vai ter que avançar de alguma forma, né, nesses... Eu até queria entender, talvez até colocar uma coisa que talvez essas estratégias, talvez aqui seja o momento de a gente começar a pensar, porque assim, talvez assim, tem estratégia de mobilidade, uma estratégia de uso do solo urbano, mas a gente talvez tenha que ter estratégias mais integradas, né? Talvez para conseguir atingir esses objetivos também, já na estratégia. Com certeza. Com certeza falamos juntos, Patrícia. É. Acho que a gente tem muito, né, essa visão. A gente já viu alguns desafios aí de questões muito pontuais, né? Ali trabalhando com a Juliana ali na parte da regularização das unidades. Então, é muita coisa. Eu anotei, estou bem preocupada com essas metas aí também, Arcel. Vou passar o fim de semana preocupada, porque acho que tudo isso faz parte de uma construção também de ter esses locais na cidade. Exato. Porque senão a gente acaba não conseguindo ter como atender minimamente. Eu vi que a Lu vai começando a ter um piloto em algum território, talvez a gente vai ter que pensar em alguma coisa desse tipo, né? Pensando no quarto distrito, pensando no centro, pensando nos projetos que estão em andamento. Foi um tema bem importante. Eu estava comentando aqui com o pessoal, se a gente for passar para outro tema, eu vou pedir para a Patrícia fechar o microfone só para o meu retorno, que a gente está muito próximo aqui. Valeu. Senão, às vezes, a gente fica um pouco confuso, né? Se a gente for ir para outra apresentação e outro tema, talvez a gente estenda além das 5 horas. Acho que a ideia da gente era poder finalizar às 5, para também não ficar tão longo o nosso encontro. Então, acho que a gente vê se alguém mais quer fazer alguma consideração em relação a esse tema, e daí a gente vai organizar daí para na próxima reunião. A gente vai ter que ter uma reunião na próxima sexta-feira, que a gente estava pensando, né, se deixaria quinzenal, mas a gente vai precisar na próxima semana novamente se reunir para continuar dando, para dar essa continuidade, né, em relação às apresentações das demais secretarias. Daí acho que dá para passar a palavra aí, o colega do DEMAI levantou a mão, pode falar, pode tomar a palavra. Não, eu serei breve, não fugirei dos 10 minutos. Posso fazer hoje. Então tá. Então, de repente, se todos estiverem de acordo, da gente ficar um pouquinho mais, de repente a gente vai para o DEMAI para poder ter mais uma apresentação, e que era o próximo da minha lista mesmo. Eu só queria saber uma coisa, quantos vão ficar para outra semana só? Você tem ideia? Vão ficar bastante. Não sei se a gente consegue vencer tudo na próxima Talvez semana. A gente tenha que fazer reuniões extraordinárias, né? Talvez. Ou avançando nos temas, porque a gente quer que vocês prestem suporte lá depois para os outros grupos, tá? Só para nesse sentido. A gente pode ir fazendo, dividindo as tarefas e para continuar as apresentações. Tá, desculpe, Vanesca. Eu vou me metendo aqui, mas é Tá, importante. então se o pessoal não achar, assim, puder ficar mais uns 20 minutos, acho que de repente a gente consegue fazer a apresentação, e daí a gente já aborda também o tema ali do DEMAI, e daí na próxima semana, então, a gente dá continuidade, a gente faz uma organização ali. Então tá, gente. Ok, posso começar então? Não, é bem sucinto em relação ao que foi solicitado ali, dos 10 minutos, e em relação aos planos, hoje o DEMAI também responde pela drenagem, né? E então dos planos setoriais, dentro da estratégia de qualificação ambiental, nós temos abastecimento de água, esgotamento sanitário e a drenagem urbana, que é o manejo de águas pluviais, né? Dos 4 segmentos do saneamento básico, o que ficou fora do DEMAI é o que o colega Arceu apresentou. Então, dentro dos planos setoriais, nós entendemos que as especificidades, assim, elas cabem exatamente aos planos setoriais. E o plano diretor, ele como uma diretriz macro para a cidade, muito relacionada ao crescimento e os aspectos físicos, né, e estruturantes. Em relação a esses 3 segmentos da água,
eu acho que nós temos algumas mudanças assim em relação às versões de 99 com a atualização de 2010, que elas dialogam bastante com o resultado que a Orla está propiciando, né, para a cidadania. E eu acho que, então, por exemplo, bacia hidrográfica é a unidade de gestão, né, dos recursos hídricos, e o plano ele não dialoga com isso. Eu acho que é um tema que ele tem que ser central e ele está diretamente ligado às questões de sustentabilidade, tanto que um documento que ele é importantíssimo, que é anterior à Rio 92, né, que ele traz todo o conceito de sustentabilidade e a importância da água. Então, isso eu acho que tem que estar inserido. Tem um outro movimento que é muito forte dentro da cidade, que é o Museu das Águas. Eu acho que isso também tem que ser abordado dentro do plano. E em relação às estratégias, né, eu coloquei aqui em relação a leis e decretos, né, que tem, e principalmente a parte que se envolve ao regime urbanístico, ao parcelamento do solo, né, em termos de cota e de ocupação, né, eu acho que também isso é um ponto forte, e também ele vai muito do que o próprio DMLU falou, em termos de fazer esse equilíbrio entre o que está sendo escavado e que vai ser aterrado, né, então tem que cuidar bem a questão da condição original da própria bacia hidrográfica, né, para não causar impactos maiores, né. Também anteriormente foi falado, acho que foi a colega que representa a própria Ismamus, né, sobre os recursos hídricos em relação aos cursos, né, de não canalizar, né, e se possível até, mas também isso acaba dialogando com o esgotamento sanitário e a condição, né, e também com os próprios planos, né. Nós temos hoje um plano que engloba as 4 modalidades, que é o PMSB de 2015. O Marco Legal do Saneamento, ele diz que os planos têm que ser revisados anualmente, atualizados a cada 4, com 20 anos, né, de projeção. Nós temos, em relação às modalidades do TEMAI, desde 2017, uma insegurança administrativa que vem do governo anterior e que segue no atual, da possibilidade de concessão. Então, os planos eles não são atualizados, não tem uma evolução, não existe uma definição do governo sobre o que ele pretende com o saneamento, se ele vai realmente conceder, vai fazer uma grande parceria público-privada ou vai manter a estrutura. Então, essa insegurança que todos os servidores do DEMAI têm, isso está passando também para outras esferas, né, da gestão, e impacta também o próprio empreendedor que fica com essa insegurança, né. Então, tem várias respostas que tem que ser, digamos assim, ter uma definição rápida, né? E, basicamente, o que nós pretendemos contribuir são, né, nessas questões assim mais macros e focando realmente na questão setorial, né? Participa também, como representante do DEMAI aqui, a colega Janaína, né? Ela atua muito na parte do abastecimento de água, né? Da minha parte é isso. Acho que não cheguei nos 10 minutos, mas agradeço. Eu tenho algumas perguntas, mas de repente vou fazer algumas já hoje para pensar assim, um pouco. Eu concordo essa questão da bacia hidrográfica como território de gestão, né? Acho que para várias questões, principalmente aquelas relacionadas ao ambiente, tem muita relação mesmo. A gente fica pensando assim, como é que a gente pode, né, adequar uma questão à outra, porque hoje a gente tem várias divisões, né? Até eu sei que, por exemplo, a saúde tem uma divisão espacial territorial, a gente tem as unidades de gestão do planejamento. Como é que a gente desagrega isso? Acho que é um dos desafios que a gente vai ter que ver, como é que a gente compatibiliza essas divisões e o que faz sentido sem também comprometer, porque hoje também já existe uma estrutura. Eu sei que o pessoal aqui que trabalha na parte da estruturação fala muito, né, que já existe uma estrutura, assim, que ela sendo empregada há tanto tempo, às vezes as mudanças que a gente faz, elas têm que ser bem planejadas, para não desconstruir o modelo do território, né? Deixa eu falar o Marco Atual do Saneamento, ele coloca essas questões de ter esses planos de saneamento com uma certa frequência, eles trabalham as projeções de 20 anos, né? Tinha comentado. Sim.
E o que vocês usam como projeção? Vocês trabalham com o que o plano atual permitiria de população ou é uma projeção assim de acordo com os dados do IBGE mesmo de crescimento municipal? Não, em termos de projeção, nós trabalhamos com... É que, na verdade, precisaríamos das informações de 2020, né? Sim, do IBGE. Você trabalha com os dados do censo. Em relação ao DEMAI, nós usamos também os nossos dados de consumo, né? Porque nós conseguimos também daí ter onde a cidade está crescendo, onde o consumo aumenta, né? E isso também ele acaba... E também em relação aos novos empreendimentos, né? Nós temos também as áreas de expansão e tentamos, né, ver e direcionar, né, os investimentos para essas áreas de crescimento. Seria impossível atender o que está previsto no plano, porque a gente já fez uns cálculos que daria uns 4 milhões de habitantes, sei lá, tipo, uma coisa que estaria muito fora. Sim. E dentro das projeções que passam 10 anos, aí sim, nós usamos as informações de saturação, né? Porque para trabalhar com a curva logística, que é a metodologia que nós utilizamos, é necessário daí a população de saturação. E qual é o último é de 2016, isso? O PMSV é de 2015. 2015. E vocês tá no radar de vocês fazer um novo? Teve até uma portaria o ano passado que deveria ter concluído a atualização do plano agora em maio deste ano, mas não andou. Não andou até por uma falta de definição política, né? É que uma coisa que também, uma questão que nos preocupa é, às vezes, como é que a gente poderia... O certo era que esses planos eles fossem sincronizados, ou sei lá, de alguma forma a gente pudesse criar um alinhamento, né? E muitas vezes, como tipo, o plano de mobilidade saiu antes da revisão do plano diretor, né? Daqui a pouco, se o plano diretor identificar uma área estratégica de crescimento, como é que isso é absorvido pelo plano de mobilidade, né? Até acho que provavelmente nesses termos ele deve ser mais geral, talvez ele não impacte tanto, mas usando um exemplo, né, de uma figura assim, talvez seja uma preocupação para a gente pensar. E ele estabelece metas também de atendimento, né? Eu acho que tem metas, tem os indicadores do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, e tem os cenários de médio, curto, né, e longo prazo. Sempre no fim de plano para 20 anos. Tem muitos dados para a gente pensar. A Patrícia está com o microfone ali para falar. Pode falar, chefe. Eu ia perguntar uma coisa bem específica lá do DEP, né? A gente sabe que o DEP tem a base de dados bem... Não é muito boa, assim, no ponto de vista da atualização ali no sistema, que a gente tem a integração, né? A parte do DEMAI é super, né? Que o DEP é mais analógico, né, Patrícia? É mais analógico, a gente tem aquelas cartas feitas à mão, né? E daí eu queria saber se tem alguma previsão, se tem alguma coisa em andamento para digitalizar aqueles mapas, né? Porque eu lembrei disso quando tu falou das bacias hidrográficas. Seguido, eu queria, sei lá, fazer alguma pesquisa, né? Para ver essa relação entre a estrutura urbana atual e aonde que estão passando efetivamente os córregos, né? Fiquei numa dúvida, assim, fiz uma consulta rápida pelas informações que a gente tinha disponível aqui, né? No nosso sistema de informações. Eu não sei se tem alguma previsão de atualizar esses mapas. Está no radar de vocês isso? Não, isso, na verdade, desde 2019, quando os serviços foram incorporados, eles já estão na base GIS. Talvez não com todas as informações necessárias, mas qualquer consulta hoje que é feita, eu até vou deixar para vocês é só enviar para cadastro.pluvial@demai.prefpua.com.br, pedir as informações elas vão, de certa forma, até um atendimento rápido. cadastro.pluvial@demai.prefpua.com.br. De repente, né, Patrícia, alguma atualização que tem que ser feita na própria DM, porque eu acho que a Patrícia está falando muito é que quando a gente faz a consulta ali, na DM, tipo, a consulta dos dados do DEP geralmente são PDFs, né, das cartas ali. Não, mas já está bem... Está bem adiantado. Quase toda a cidade já possui, lógico que tem algumas deficiências ainda, né?
mas como também o próprio cadastro de água e esgoto tem algumas inovações que têm que ser inseridas, mas está, Tá, qualquer digamos coisa é assim, bom do que falar estava com a com o DEP gente. que está agora, está bem melhor. Tá, qualquer coisa é falar com a gente ali da CEGIL, se precisar atualizar alguma coisa. E Sim. vai ser importante também, né? Claro, para o plano diretor, né? Eu acho que eu já anotei aqui, a gente já está movimentando, a gente vai começar 2 movimentos também para incluir a contribuição de vocês sobre quais especialistas a gente pode estar chamando para conversar, né? Também fazerem, enfim, a gente buscando, né, pessoas externas para também estar conversando sobre esses diversos temas. E a outra questão em relação à base de dados, né, Patrícia? Como a gente está em férias aqui, os nossos técnicos que operam mais na parte dos dados, que é a engenheira Tânia Quintana e o engenheiro Tiago Solomoni, a gente está só acenando para ele semana que vem, a gente vai começar a organizar isso e provavelmente vão ter várias solicitações andando em paralelo para esse grupo, né, Patrícia? Entendo eu, para que a gente consiga vencer aí os prazos que a gente precisa. Mas aí entendo que a gente faz a gente, por hoje, assim, acho que é bom a gente fazer um encerramento, dado o adiantado da hora. Na semana que vem a gente dá continuidade com aqueles que não conseguiram fazer a apresentação hoje. E daí a gente vai também trocando uma ideia. Eu até ia solicitar que aqueles que não apresentarem já tiverem as apresentações, se puderem já ir disponibilizando, a gente já vai colocando nesse banco de dados ali para a gente poder, depois no repositório da Procempa, estar compartilhando com os demais colegas. Eventualmente a gente também pode dar o suporte durante a apresentação, se for necessário. Acho que pode ser interessante. E no mais, acho que eu fiquei assim muito feliz com o encontro de hoje, porque eu pude aprender bastante. Nos primeiros encontros, acho que a gente estava falando, eu ouvi, é muito bom também para a gente poder avançar, porque se a gente só fala, a gente acaba não avançando. Pode falar, Ren. Só tem uma observação que eu represento também o DEMAI na CETARF, de regularização fundiária, e tem um aspecto interessante no que, na parte das AEIs, tem um conceito diferente, que nessas áreas de ocupação consolidada, tem várias cidades, e um exemplo que começou isso foi Recife, depois isso acabou tendo Brasília, principalmente as ocupações em morro no Rio de Janeiro, e eles mudaram o conceito um pouco em relação ao esgotamento sanitário num aspecto mais dos quarteirões para tratar soluções condominiais, né? Eu acho que isso tem que estar dentro, como diretriz, dentro no plano diretor, né? Para permitir essas intervenções, né? Porque não tem como trabalhar com uma infraestrutura que hoje basicamente ela é na via e no máximo com coletores de fundo nessas áreas consolidadas, né? Se não se buscar esse aspecto mais de solução condominial mesmo. E o antigo Ministério das Cidades, ele produziu muitos documentos técnicos que trazem subsídios importantes nesse sentido. É bem importante. Até fiquei pensando agora que a gente fala muito, né, de especialistas. Bom, especialistas podem ser desde alguém da academia, mas também podem ser pessoas de referência em outras prefeituras, né? Que a gente vê, muitas vezes a gente mesmo cita prefeituras que a gente sabe que estão tendo soluções aí que podem ser soluções inovadoras e que, como são aplicadas no nosso caso aqui, no modelo do nosso país, que a gente sabe que enfrenta uma série de dificuldades. Às vezes, até vocês mesmos, Patrícia, com certeza, né, Patrícia? Isso eu acho que é outra questão, a gente sempre está dividindo assim esse planejamento de seminários para ter um momento que a gente fala os técnicos da prefeitura, entendo que podem apresentar temas e, ao mesmo tempo, a gente convidar pessoas que a gente quer ouvir, que a gente quer trocar uma ideia sobre planejamento. Acho que por hoje era isso. Não sei se mais alguém quer se manifestar. Eu só gostaria de me manifestar assim. Fiquei muito contente com o encontro de hoje. Acho que, como a Vanesca colocou, acho que a gente aprendeu muito nessa tarde, assim. E tem o DEMAI, né? E particularmente depois as colocações do Arceu extremamente importantes. Mas o DEMAI é um dos principais órgãos públicos, né? Que é capaz de detectar com mais antecedência as questões da cidade informal, né? Então, acho que é um trabalho relevante a gente ter todas essas informações que o DEMAI é capaz de produzir no sentido de estar compartilhando com os outros setores do município, né?
E trazendo um pouquinho a experiência do DEMAI, né, quando ele propõe a questão das bacias de amortecimento e vendo, vamos dizer assim, a dificuldade, talvez, do ACEU junto ao DMLU, no sentido de ter metas a cumprir, né, o DEMAI, através da vamos dizer assim, obrigatoriedade das bacias de amortecimento, vejo muito que as metas do DMLU têm que ter esse sentido, assim, de compartilhar com, vamos dizer assim, o privado, né, o atendimento dessas metas. E não só vamos dizer, na reciclagem dos resíduos, mas é uma questão mais ampla até, né, porque esses resíduos são produzidos vamos dizer assim, pelos diversos fabricantes, né? Então, o que pode ser feito antes desses resíduos realmente chegarem à cidade, né? É uma discussão bem importante, assim, que acho que o DEMELI tem muito também a contribuir. Ah, perfeito, Cláudio. Eu até anotei tuas frases aqui, porque eu achei excelentes. Representam bem, assim, como a gente tem que abordar essas questões, né, no território. Então tá, pessoal, acho que a gente aqui, a nossa parte, a gente faz o encerramento agora, né, Patrícia, Catiane, não sei se tem mais algum caminhamento, a gente manda em seguida, se não hoje, na segunda, o e-mail já confirmando nossa reunião da próxima semana, mas que a gente com certeza vai confirmar, e colocando ali, eventualmente, algum outro material. Tchau, então, bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana, pessoal. A todos. Tchau, bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Eu e o André, a equipe